falares do Império Romano, podemos encontrar vestígios espalhados um pouco por toda a faixa do Mediterrâneo, mas também um pouco pela Europa Ocidental. Na verdade, podemos encontrar vestígios dos romanos numa parte do continente europeu, incluindo as Ilhas Britânicas, numa longa faixa do norte da África, ao longo do mar Mediterrâneo, e também no Próximo Oriente, já no continente asiático. No entanto, quando falamos da Península Ibérica, temos de recordar que os romanos chegaram à Península Ibérica nos finais do século III a.C. A romanização foi um processo longo. Os povos que habitavam na Península Ibérica também ofereceram resistência aos romanos. No entanto, com o passar do tempo, o latim foi se tornando a língua oficial, a língua que as pessoas falavam umas com as outras. Temos de recordar que o latim deu origem, posteriormente, às línguas românicas ou latinas, como, por exemplo, o português, o castelhano, o francês, o italiano e o romeno. Para além da língua, também a introdução ou o uso generalizado da moeda foi um dos contributos dos romanos. Até então, as pessoas faziam as trocas diretas de produtos. Por exemplo, trocavam cereais por sal. Os romanos também construíram uma rede de estradas que permitia a ligação entre os principais núcleos populacionais, entre as principais cidades. Além disso, foram criando explorações agrícolas nos terrenos que permitiam a exploração dos recursos agrícolas. Ou seja, houve uma intensificação da agricultura e, em simultâneo, exploraram também as riquezas mineiras. Além disso, as leis passaram a seguir o direito romano e também introduziram uma técnica de construção nova, com a introdução da argamassa. No tempo do Imperador Augusto, em finais do século I a.C., a Península Ibérica foi dividida em 3 grandes províncias: a província tarraconense, a província bética e a província lusitana. Vamos focar-nos na província lusitana. As principais cidades da província da Lusitânia eram Norba Caesarina, a atual Cáceres, Metelino, atual Medellín, Paxiúlia, Beja, Praesidium Iulium Scalabis, Santarém, Olisipo, Lisboa, e a capital, Augusta Emérita, Mérida. Antes da chegada dos romanos, no que é hoje a atual Beja, existia um povoado de povos indígenas. Conhecemos muito pouco sobre esse povoado, nem sequer sabemos o nome. Mas foi aí que os romanos fundaram uma colónia de cidadãos romanos, Paxiúlia. Esta colónia era a capital de um extenso território que abrangia uma área muito, muito grande, uma área que tinha bons solos agrícolas, onde os colonos podiam instalar e ter as suas explorações agrícolas e produzir produtos como o azeite, como o vinho, os cereais, que permitiam depois abastecer a cidade, mas também os cotos mineiros como Vipasca, a atual Aljustrel, e a mina de São Domingos, próximo de Mértola. O território que a colónia Paxiúlia administrava era muito extenso. A norte chegava à Serra de Portel. A este chegava até à atual fronteira, até Vila Verde Ficalho. A oeste chegava ao Rio Sado. A cidade ocupava
quase uma posição central nesse território. A partir da cidade partiam estradas que ligavam a outras cidades da província. Por exemplo, as estradas ligavam Beja a Évora, a Salácia, a atual Alcácer do Sal, a Mírtilis, a atual Mértola, a Miróbriga, perto de Alcácer do Sal. Estamos em Pisões, uma vila romana situada nos arredores de Pax Iulia. Esta vila teve uma ocupação entre o século I e o século IV depois de Cristo. É claro que os vestígios que hoje observamos não foram sempre iguais ao longo deste período de tempo. A vila foi sofrendo alterações. O que hoje podemos visitar são as construções do final do período de ocupação. À semelhança das domos, também aqui em Pisões encontramos essas divisões. Depois da entrada, e depois percorremos um pequeno corredor, encontramos o átrio, o espaço central da casa. Através do átrio acedia-se ao triclínio, a sala das refeições, e ao tabelíneo, o escritório, e depois ainda a partir do átrio acedia-se aos quartos de dormir, aos cubícula. E também à cozinha e a outros espaços da vila. Outra parte importante da vila de Pisões era a área dedicada às termas. Para que os senhores da casa pudessem tomar um banho, era necessário que os escravos preparassem previamente esse banho. Para isso, era necessário virem até onde eu estou, até à fornalha, colocar lenha e atear fogo para que a água fosse aquecida. Por cima da fornalha situavam-se os tanques de água quente, o caldário.